Oi, pessoal, é a Prof. J, já aqui de novo. Terceiro vídeo, né? Pelo que eu vi, vocês não estão reclamando, então tá tudo bem, né? Hoje eu fiz só 2 tópicos, porque é muita coisa. É a Primeira Guerra Mundial, né? Assim, muita coisa da Primeira Guerra Mundial vai ser, como eu posso explicar? Vai ser por causa da era napoleônica, pela era de Napoleão. Por exemplo, o Império Austro-Húngaro, que a gente vai falar bastante aqui, ele foi unido ali durante a era napoleônica, depois da era napoleônica. Então, 1815. Então, era pouco tempo, era 70 anos, né? 70 anos, 70, 80 anos depois. Então, tinha povo que não queria se unir, ter a unificação, e ele acabou sendo obrigado, né? Então vamos continuar aqui, né? Então, o que aconteceu antes da guerra, né? Assim, o mundo nunca foi tranquilo, né? É, todos os historiadores entram em consenso dizendo que essa era 21, século 21, é a era mais calma que tem, porque só tem uma guerra acontecendo, que é entre os judeus e os palestinos, né? Porque antes sempre tinha guerra, morte, Revolução Francesa, Revolução Russa e o cacete a quatro, né? Então, continuando. Sempre houve guerras e conflitos entre países da Europa, né? Sempre. Um exemplo foi a Guerra Napoleônica. Napoleão acabou indo para o Egito até, roubou um monte de coisa do Egito, pegou Holanda, pegou Sérvia, pegou. Ele pegava todas, Espanha, Portugal, tudo, né? Então, aqui, ó. Um exemplo disso era a França e os prussianos. Eles estavam em uma guerra chamada Franco-Prussiana, em que o vencedor foi a Prússia, que tomou Alsácia-Lorena da França. Alsácia-Lorena era um lugar onde tinha muito carvão. E o que era usado para queimar as máquinas na Revolução Industrial? O carvão, né? Então eles perderam muito dinheiro e eles ficaram pistolão mesmo, ficaram bravos mesmo, porque roubaram o dragão dos olhos azuis deles, né? Então, aqui, a Inglaterra foi o primeiro país a se industrializar. Vendia para suas colônias e recebia deles matérias-primas que precisava. Nessa época, os Estados Unidos, né, fazia algum tempo que já não era mais colônia deles. Mas qual que era o país que era mais colônia deles, assim, que a gente conhece? É a Índia. A Índia, nessa época, era colônia da Inglaterra, tá? E a Índia é enorme e tem muita matéria-prima, né? Por que que os ingleses são os primeiros a se industrializar? Porque eles foram os primeiros países, o primeiro país da Europa a separar a igreja do Estado. Foi lá em 1500 com o nosso querido rei Edward, da dinastia de Tudors, que ele quis casar com uma senhora, com uma dona moça, né? Chamada Ana Bolena, e foi separado porque ele era casado com a Catarina de Aragão, que era mais velha que ele, não podia ter filhos dele. Então ele acabou casando com essa Ana Bolena, só que o Papa não quis deixar, ele acabou fazendo uma igreja só para ele, né? Onde ele era o absoluto, né? Ele era Stephanie absoluta. Então ele acabou fazendo a igreja anglicana, onde ele era todo poderoso. Só que essa igreja anglicana era bem fraquinha, tá? Era só para ele ter se separado mesmo. Até hoje, a, a religião da Elizabeth, né? Da nossa querida Rainha Elizabeth II é a anglicana, mas isso é porque é uma igreja bem fraquinha mesmo, né? Então, possibilitou eles investirem em pesquisas, em tecnologias, onde eles começaram a Revolução Industrial mesmo, tá? Então aqui, ó, ele vendia para as colônias, vendia, só que ele tomava as matérias-primas, porque era colônia. Ele vendia, mas ele pegava o dele, né? Os alemães logo bateram de frente com os ingleses com a industrialização. Os franceses foram em terceiro e os russos em quarto lugar. Os alemães,
investiram muito em navios, muito em navios. Tanto que na Segunda Guerra a gente vai ver que o Hitler, eles foram os primeiros a fazer submarinos, né? E os navios de guerra também, eles foram os primeiros. Os franceses ficaram em terceiro lugar e os russos em quarto. Eu coloquei porque eu sou boazinha, porque eles nem ficaram em quarto lugar, porque nem tinha Revolução Industrial na Rússia. Eles eram camponeses, eles plantavam e colhiam, mas tudo bem, né? Eu gosto dos russos. O Império Austro-Húngaro era uma mistura de nacionalidades. Tinha tchecos, eslovacos, bósnios, sérvios, croatas e romenos, né? Os romenos é aqueles romenes lá, os ciganos, né? Então, assim, esse Império Austro-Húngaro, como a prof falou ali em 1814, ele foi juntado por causa da Era Napoleônica, né? Eles acabam anexando. Acontece a mesma coisa com a Rússia, acontece a mesma coisa com a Bélgica, com o Império Otomano. Ai, meu Deus, é otomano alguma coisa. Turco-otomano, né? Que eles juntam a Turquia com os otomanos que fecharam o comércio lá em 1455, que daí eles encontraram o Brasil, os otomanos que tomaram. Então eles se juntaram com os turcos, que meio que eles brigavam também. Então foi bem feio o negócio. Não sei por que eles fizeram isso, mas tudo bem, né? Os sérvios eram os que mais lutavam contra a cultura e as leis austro-húngaras. Por quê? Nós somos nacionais, nós somos nacionalistas, né? O que é nacionalista? É tipo os Estados Unidos, nosso país prevalece, sempre amado país, é perfeito e todos os outros são lixo. Então, e eles tinham essa, a gente ama a nossa Sérvia, por que vocês juntaram ela, seus malditos? Eu odeio vocês, eu nunca vou me curvar às leis austro-húngaras. Era isso que eles pensavam. Tanto que eles acabaram criando, né, esses grupos secretos, tipo a Mão Negra ou a Mão Sérvia, esses grupos secretos que eles usavam para matar pessoas da Áustria-Hungria para tirar o poder deles, para eles conseguirem se separar, né? A Rússia e o Império Otomano se odiavam. Por que eles se odiavam? Por causa dessa junção e dessa separação ali durante o Império de Napoleão, depois que Napoleão foi tirado do trono, eles acabaram juntando ali na coisa lá da Áustria. Eles fazem um concílio, tipo um concílio na Áustria para eles juntar, né? Eles arrumam um mapa, né? Mal sabia eles que eles iam ter que arrumar de novo. Diplomacia, Bismarck e o colapso europeu. Então, em 1880, grupos começaram a defender o nacionalismo. Lembra os Estados Unidos, que a prof falou da bandeira americana? Nós nos amamos, né? Todo filme americano que vocês assistirem, sempre vai ter uma bandeira americana. Sempre olhem isso. Depois que eu falar, vocês vão ficar prestando atenção sempre. A ideologia nacionalista exaltava seu país como superior aos outros. A Inglaterra e a França, aqui a prof separou, né? O que cada país tinha de ideal nacionalista. A Inglaterra e a França acreditavam que eram países mais civilizados, né? Nós somos o país mais civilizado do mundo. Até hoje eles acham, tá? A França até hoje acha que é melhor do que a Inglaterra, odeia os Estados Unidos. Se você ir para a França e falar inglês, eles odeiam você. Eles são desse jeito, né? Os ingleses não podem falar nele porque, né, é inglês, né? Os alemães queriam a Grande Alemanha, que era pangermanismo, né? O que é o pangermanismo? Ai, deixa eu procurar aqui. Que até eu esqueci o que é isso. É tanta coisa aqui, ó. Crença de unir todos os povos germânicos da Europa, né? Todas de origem germânica, origem viking, né? Os russos na união dos povos eslavos. E quem que tinha o pedacinho dos povos eslavos? A turco-otomano lá. O Império Turco-Otomano, né? E um pedaço também da Áustria-Hungria também. O pan-eslavismo era o sonho dos sérvios. Eles queriam unir todos os povos eslavos do sul. Deixa eu ver qual que era o nome dos países.
todas de origem indo-europeia, que é uma parte da Ásia com a Europa, né? A Ásia Central da Europa. Ai, desculpa. Então, a gente conhece aqui o senhor chanceler Otto von Bismarck, que é von, tá? Eu coloquei ligadinho porque eu não sei. Alemão, ele era o chanceler, né? Era muito respeitado, era um alemão, né? E ele procurou evitar confrontos de todos os lados, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ele quis evitar os confrontos com a Grã-Bretanha. Por quê? Porque ali eles estavam fazendo a Revolução Industrial e eles estavam lado a lado. Então a Grã-Bretanha, que é a Inglaterra ali, já estava com raiva deles, né? Então ele, tipo, não, fiquem calmos, ele era um ótimo político, né? Ele evitou também o pior, né? Que ainda era os franceses da Guerra Franco-Prussiana, porque o Otto von Bismarck, ele também cuidava da Prússia, né? E a Prússia estava sendo anexada à Áustria-Hungria também. Então, esse chamado sistema Bismarck, deixa eu ver se está aqui. Aqui. Foi o modo do chanceler conduzir a política interna alemã. Em 1800, desculpa, eu bati o microfone. 1879 fez um pacto com o Império Austro-Húngaro que protegeria de qualquer agressão vinda do leste ao oeste. Mais tarde, a Itália aderiu-se ao pacto e chamou-se de Tríplice Aliança. Ai, que bonito esse nome, né? Então ali ele fez, então ele disse que ele protegeria a Áustria-Hungria de qualquer ataque de leste a oeste, né? E né, a Itália, coitada. Eu nem vou falar da Itália, porque, ai, mano, eu tenho dó deles. Então, ali, em 1890, ali, o imperador Guilherme II, ele lançou uma política de expansão territorial. Então, tudo que o Bismarck tinha feito, o nosso querido imperador Guilherme II, ele acabou destruindo tudo, entendeu? O Otto von Bismarck tinha prometido que ele não ia expandir nenhum país, nenhum território de outro país, e o nosso Guilherme querido deu a louca e fez isso, né? Então, em 1894, a França firmou com a Rússia uma entente e depois se aproximou da Grã-Bretanha. Então, em 1904 já tinha tríplice entente aqui, ó. Ali, ó, acabou ruindo em 1890, né? Em 1894, Rússia, Grã-Bretanha e França se uniram na chamada Tríplice Entente. Então, aqui, dois blocos diferentes haviam se formado na Europa, né? Que é a Tríplice Aliança, que é a Itália, né? Que se meteu, o Império Austro-Húngaro e os alemães. E a Tríplice Entente, que é a França, a Rússia e a Grã-Bretanha. Eles acabaram se formando na Europa. Então, o que eles acabaram fazendo? A gente não quer guerra, certo? Não queremos guerra, mas se alguém vir se meter com a gente vai revidar. Mas como que a gente vai revidar se a gente não tem poderio militar, se a gente não tem roupas militares, se a gente não tem armas, se a gente não tem armamento, se a gente não tem preparação nenhuma? Eu acho que seria uma boa ideia. Eu tô pensando assim, o Guilherme falando, né? Eu acho que seria uma boa ideia a gente se armar até os dentes e ficar em paz. Se acontecer alguma coisa, a gente entra em guerra. O que vocês acham? Então começou, né? Eles fizeram fortes campanhas para alistamento militar e tudo que acompanhava ele, né? Não só as coisas militares, mas como que a prof pode explicar? Eles faziam as fabricações de armas, uniformes, navios, eles já estavam fazendo. Olha, eles queriam uma guerra mesmo, gente. Eles queriam munição, eles estavam pronto, né? Pronto. Mas não era só a Tríplice Aliança, era a Tríplice Entente também, porque eles estavam com medo. E a França estava com muito ódio da Alemanha e dos prussianos ainda. Então eles se armaram até os dentes, mas eles estavam na chamada paz armada. A gente não vai atacar, mas vamos ficar de boas, né?
Então é isso, pessoal, por hoje. Peço que vocês copiem, né? A prof vai mandar para o PDF. Se vocês quiserem ler mais sobre ele ali no livro, a prof vai disponibilizar o link, tá? E é isso por hoje, tá? Beijos, saudades.